Olá, 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 olá! Estamos hoje aqui pro quarto vídeo sobre o autismo. Assim como prometido, todo domingo estamos aqui firmes e fortes, apesar de que hoje não é domingo. Eu estou hoje num lugar diferente. Hoje eu estou na ONG, onde o Marcelo faz a terapia dele, né? Na verdade, isso aqui é uma chácara, como vocês podem ver. Eu não vou mostrar tudo ainda, porque isso é uma história para um pouquinho mais para frente. Nós vamos mostrar o que nós conseguimos fazer aqui, todo o trabalho que é feito aqui. Isso foi feito por um grupo de pais, junto com professores, tá? Isso foi meio que feito artesanalmente e está funcionando muito bem. Mas isso é uma história mais para frente, eu ainda não posso mostrar. A surpresa vai ficar para frente, tá bom? Mas eu prometo que a gente vai falar muito sobre a ONG, a gente vai falar como a gente fez isso, como vocês podem fazer aí na sua cidade, onde não tem terapia para todo mundo, onde não tem lugar no instituto para todo mundo, ou às vezes não tem nem instituto, né? É um lugarzinho tão pequenininho que cabe 10 crianças, ou não tem nada, tá? E você pode fazer aí na sua cidade, tá joia? É uma questão de planejamento que tudo dá certo, tá? Mas nós vamos falar ainda muito sobre isso, calma lá, tá? Então, primeiramente hoje eu quero apresentar para vocês a Dirce, que é a professora do Marcelo. Quem vai falar é ela, tá? Nós vamos fazer meio que um bate-papo ali informal sobre a primeira adaptação do Marcelo na escola, né? Como ele está evoluindo hoje e tal. Então, um papo rápido sobre isso. Só que antes disso eu preciso agradecer. Gente do céu, muito obrigada pelos elogios. O pessoal tem me chamado no direct e enchendo a minha bola aqui. Que eu tô até, olha, essa semana eu chorei demais, sabe? Foi assim, emocionante. Eu fiquei muito emocionada. André, muito obrigada por todas as suas palavras, tá? Eu preciso agradecer. Eu acho que isso faz parte também. Obrigada por estar levando essa mensagem para todo mundo que você conhece. Miliana também, muito obrigada pelas palavras de carinho, de força, né? Gente, é assim, eu prometi que hoje eu não ia chorar. Já chorei a semana, tá? Continua compartilhando, querida, para todo mundo. E vocês também, por favor, continuem compartilhando. Tá chegando em pessoas que estão precisando ouvir isso, tá chegando em pessoas, em mães que já estão fazendo um trabalho particular mesmo com seus filhos e estão precisando às vezes de algum insight, de alguma dica. E se a gente puder ajudar, nós estamos aqui para isso. Tá joia? Então vamos lá, que hoje eu vou apresentar vocês para a Dirce e é ela que vai falar hoje um pouquinho sobre a adaptação do Marcelo na escola. E essa é a Dirce, professora do Marcelo, que já está com ele desde os primeiros anos de escola até hoje, né? Ele começou no Lumen aqui em Itu, né? E depois que chegou na quinta série, ele não conseguiu mais acompanhar, não teve condição mais, e agora ele está na ONG aqui fazendo um trabalho individual e coletivo junto com as outras crianças. Então hoje a palavra é com a nossa querida Dirce, que vai falar para vocês como é que foi toda essa adaptação, como é que foi essa primeira dificuldade, como é que a gente fez para lidar com essa dificuldade do Marcelo e de outras crianças também, né, Dirce? Isso. Que tem isso. Hoje tem bastante criança lá na escola que está precisando de ajuda e tem o tratamento individualizado também. Isso. Então vamos nós conversar hoje um pouquinho. Tá? Marcelo chegou para nós como um caso de nível de suporte nível 3. Hoje a gente não fala mais em grau 1, grau 2, grau 3, e sim níveis de suporte. Por quê? Marcelo chegou não verbal, Marcelo não tinha olhar, Marcelo não sentava. Marcelo, qual eram as comunicações de Marcelo? Era o correr, ou de repente ter os movimentos de flaps, né? Que eram os movimentos das mãos, ou até mesmo pular. Então ele não entrava em sala de aula. Então foi toda uma questão de adaptação. Então ele tinha o hiperfoco, né, através da conversa com os pais e até dos objetos que ele levava com relação à lancheira, à mochila. Eu consegui perceber que ele tinha o hiperfoco pelo McQueen. E foi através do personagem Relâmpago McQueen que nós conseguimos trabalhar todo esse processo. Então foi a questão de primeiro introduzir ele ao grupo. Então Marcelo não ia para a sala de aula. Como que eu vou fazer para o Marcelo ir para a sala de aula? Então eu usava de recursos realmente que hoje a gente fala do método ABA, né? Então assim, eu precisava oferecer alguma coisa para ele, sendo que ele fizesse alguma coisa comigo. Mas não no sentido simplesmente de gratificar,
e sim de trazer ele realmente para o grupo. Olha que legal, tem um adesivo, tem toda uma proposta, a tia Alice trouxe uma coisa diferente para você hoje. Então, lá no colégio, ele estava no prédio do Lume, que era a turma do Infantil 5, quando ele chegou lá, e eu precisava subir com ele as escadas, porque o grupo dele estava na sala, assim. Então, eu trazia o grupo para ele, junto com a professora, na época, que era a Rosângela, e daí ela falava assim, Dirce, vamos fazer uma atividade hoje, então, aqui na quadra. Mas ao mesmo tempo que eu trazia o grupo junto com ele se afastava do grupo. Por causa, devido a não querer a socialização, ele queria o isolamento. Então daí eu comecei o quê? Nós começamos a trazer as brincadeiras, trazer algumas propostas no ambiente ali embaixo mesmo, não subíamos no prédio, não acessávamos a escada, né? E daí aos poucos que ele começou a ficar um pouco mais junto com o grupo, até no momento do lanche. Aí a gente começou a usar alguns métodos. Então vamos fazer uma atividade, vamos subir 2 degraus. Então agora aqui a gente vai sentar, vai fazer uma atividade. Então eu vou fazer uma atividade com ele. O que seria essa atividade? Nem entrava com folha ainda, nada de atividade proposta. Era colar adesivo, era um jogo, era um quebra-cabeça, era um livro, sabe? Esses livrinhos que tem de ligue-ligue. Então foi todo esse andar. De repente, Marcelo eu subia 2 degraus e falava pra ele, Marcelo, vem com a tia Dirce. Aí ele pegava e subia, porque ele queria brincar, que o foco dele era o brinquedo. Aí, a hora que ele tava subindo, chegava nos 2, eu subia mais 2. Aí ele fazia, porque realmente, né, peraí, não tô entendendo. Mas com isso, foi um método que eu achei de trazer ele para a sala de aula. Até que chegou um dia, eu me deparei que eu estava sentada com ele no corredor, na porta. E a turma fazendo atividade dentro da sala, e ele espiava e olhava, espiava e ficava ali observando. Até que chegou um dia que Marcelo entrou na sala de aula. Então, assim, foi um trabalhozinho assim, bem de formiguinha mesmo. A mãe, a família estavam todos cientes, a equipe estava toda apoiando esse trabalho e foi tudo se encaixando. A hora que eu me deparei com toda a situação, Marcelo nem queria sair da sala de aula, mas fazer alguma outra proposta diferenciada comigo. Eu tinha que estar realmente dentro da sala de aula, desenvolvendo, que ele falava assim, amigos. Aí tivemos o processo das falas, as palavras um pouco mais soltas, e tudo isso foi moldando, foi se encaixando, até que vem aí as surpresas, né? Quem é Marcelo hoje? Quem é o Marcelo que foi realmente saindo ali do casulo? Eu falo muito, era ali um casulinho, que ele foi brotando. O que nós precisávamos simplesmente fazer? Mostrar para ele que ele era capaz, entendeu? Capaz de muitas coisas, como ele é capaz de muitas coisas. E isso ele foi confiando no meu trabalho, foi confiando no trabalho das meninas do colégio, foi confiando de todo um trabalho terapêutico, e a gente foi desenvolvendo N questões. Então, o menino que chegou para mim, aí há 11 anos atrás, né? Sem comunicação verbal, sem olhar, sem foco. Hoje eu olho para trás e falo assim, nossa, Gabi, valeu a pena tudo, entendeu? Então, assim, eu acho que é confiar no potencial daquela criança, dar as possibilidades para ver que tudo isso vem, tudo brota, entendeu? É como a Gabi falou em um dos vídeos que ela comentou, quando o médico fala, né? Seu filho não vai conseguir, seu filho não vai ter tudo, de repente, com uma criança normal. Eu não digo que precisa ser uma criança normal, mas ser uma criança que consiga se comunicar, ser uma criança que consiga viver em sociedade, né? E consiga se virar sozinho na medida do possível, na ausência, se tiver, a ausência de alguém, uma pessoa mais velha ou alguém ao seu lado. Então é isso que a gente vem trabalhando e moldando, estruturando o Marcelo aí para um futuro melhor, né? Ótimo, Dircinha. Deixa eu te aproveitar agora, vamos fazer algumas perguntas aqui, que a gente vai encaixando esse papo aí nas perguntas. Tá. Você lembra quanto tempo mais ou menos demorou da primeira ida do Marcelo à escola, onde ele não parava quieto, ele corria, que a gente pegava ele cada dia numa sala, né? Sim. Ele ia para todas as salas da escola, ele nunca ia para a sala dele, mas ele entrava e saía de tudo quanto era sala, atrapalhava a aula de todo mundo. Quanto tempo demorou do primeiro dia de aula da escola dele até ele sentar na carteira? Deu mais ou menos uns 60 dias.
Foi uns 60 dias. Foi a primeira sentada dele. Deu 60 dias. Focar mesmo foi quanto tempo? Foco mesmo demorou um pouco mais. Porque assim, o ambiente escolar, Gabi, o que acontece? São muitas informações ao mesmo tempo. Então, são os amigos ali dentro da sala, qualquer barulho de estojo, qualquer barulho de alguma outra atividade, eles perdem o foco com bastante facilidade. Então, demorou um pouco mais. Eu digo aí que foi um processo de 9 meses, quase ali um ano, na verdade, para ter realmente esse foco mais direcionado. Então, pais, um ano. Imaginem isso, um ano de adaptação. Então, não desanimem, não desanimem. Outra coisa que a Dirce falou aqui é hiperfoco. Vamos explicar direitinho o que é o hiperfoco, na verdade, né? Em geral, o autista, ele tem um hiperfoco. Existe algo que chama demasiadamente a atenção dele. Isso. Tá? Pode ser um desenho, pode ser um brinquedo, pode ser um lugar, alguma coisa que ele realmente ama e ele foca naquilo. No caso do Marcelo, ele adorava o Carros, o McQueen, daquele desenho Carros. É a grande paixão dele. Hoje já não existe mais esse hiperfoco, tá? Mas existia. Então a gente usou muito levar o McQueen para a escola, para ele se sentir integrado, para ele sentir que ele tinha uma segurança. Uma segurança, exatamente, entendeu? Então ele tinha sempre o McQueen na mão. Quantas vezes ele foi para a escola com o McQueen na mão? Várias, entendeu? Segurando o McQueen para saber que estava lá. Era o foquinho dele de segurança, para ele saber que ele estava num lugar diferente, com pessoas diferentes, que ele não sabe de onde é que saíram, por que ele estava lá, mas o McQueen estava lá para dar uma segurança para ele. Então isso é muito importante. O hiperfoco faz a gente ter uma alternativa para que eles consigam fazer as atividades, nem que seja durante um tempo levando esse hiperfoco junto, isso, né, Dirce? Para se tornar uma metodologia confortável para eles. Porque o que acontece? Você não pode realmente exigir. Você tem que simplesmente mostrar, apresentar para a criança aquela proposta e mostrar para ela o quanto é prazerosa. Ela não vai entender de início por que é importante ela falar, por que é importante ela fazer cálculos, por que é importante ela aprender a pular, mas você tem que mostrar para ela que é prazeroso. Então, para se tornar prazeroso, se ele tinha o hiperfoco de um objeto ou de um desenho, alguma coisa, então normalmente a gente usa esse recurso para trazer essa segurança para a criança, tá? Ele precisa estar seguro. É que nem nós. Se eu não estiver segura numa situação, é super difícil eu estar falando, me apresentando e mostrando toda uma proposta. É o mesmo caso das crianças atípicas. Eles precisam se sentir seguros, eles precisam se sentir confiantes, né? Até que vai todo um processo daí da retirada, que nem nós comentamos muito, é o desmamar a criança de uma situação. Então ele está muito preso àquilo, agora a gente precisa começar a desmamar, precisa tirar aos poucos, como a gente acontece, como os bebês pequenos. Ele tá ali no aconchego da mãe, agora tá na hora de ir pra escola. Então ele vai fazer a adaptação, ele fica um pouquinho, depois mais um pouco, até que ele não chora. E foi o caso que acontecia com o Marcelo. Aos poucos a gente foi tirando e foi aderindo outras propostas, que hoje ele já não tem o hiperfoco por nenhum objeto, por nenhum nada, na verdade. O que é oferecido para ele, ele consegue estar desenvolvendo, ele tem um interesse dentro de que eu explique. Nós vamos fazer essa atividade hoje, vai ser muito legal, eu trago também essa zona de conforto para ele, e seja uma proposta prazerosa. Entenda uma coisa, tá? Além da dificuldade de mudança de ambiente para eles, pra gente já ir para um lugar que você não conhece já é algo que deixa a gente meio estranho, né? Sim. Para eles é muito pior, né? Então eles têm o que dá segurança para eles é a rotina. Então o autista, ele precisa daquela rotina. Então, quando você vai fazer essa adaptação deles nessa nova rotina, você tem que ir com muita calma, tá? Com muita calma. Mas tá demorando muito, vai demorar muito, vai demorar o tempo que ele precisar, entendeu? Uma criança, vamos colocar assim, uma criança que não tem o transtorno do espectro, demora aí um mês. Se o autista demorar 1 ano, 2 anos, não importa, vai ser o tempo que ele precisar. E outra coisa importante que você falou, né, Dirce? Gente, isso é muito importante. Isso é um trabalho de formiguinha, mas de formiguinhas todas juntas. Ou seja,
professores, diretores de escola, o neuropediatra sempre acompanhando, psicólogas acompanhando, fonoaudiólogas acompanhando e a família. Importantíssimo, pais, que vocês estejam confiantes que esse trabalho está sendo bem feito. Não adianta nada a escola está fazendo um trabalho legal, um trabalho bom, né? E a mãe chegar lá e achar que o filho dela está sendo deixado de lado, ela lá e começa a quebrar pau, tá? Então, muita calma. Não é fácil para a escola também, tá? A escola tem que se virar nos 30 para poder dar atenção para as crianças especiais, né? Eles não têm uma gama de professores sobrando para ficar com esses professores, né, Dirce? A gente até fazia um esquema de você sair do seu horário para poder atender o Marcelo, uma coisa que, graças a Deus, a gente pôde arcar com isso, mas isso é um grande problema que nós temos hoje nas escolas públicas. Sim. Né? Nas escolas públicas, as crianças, elas não têm um professor, às vezes, para ficar com ela, para poder dar essa assistência. Então, algumas são meio que largadas junto com os outros e faz ou não faz, se não fizer, né? Sim. Então, é isso que a gente fala. Se houver condição de ter um professor para o teu filho, juntamente com os professores que cuidam das outras crianças, vai ser muito melhor o desenvolvimento dele. Muito melhor. Tá? Então, meu filho estuda numa escola pública, vai conversar com a diretora, vai ver o que pode ser feito, tá? Como é que a gente pode fazer com o meu filho? Precisa ter um professor junto para ele poder evoluir mais, né? Não que ele não vai evoluir junto com as outras crianças, mas vai mais devagar, porque ele não vai conseguir prestar até aquele foco que as outras crianças têm, né? Então, é muito importante que haja uma alternativa para essas crianças. A gente, na escola particular, como é o caso do Marcelo, a gente conseguiu a Dirce, que é o nosso anjo da guarda aqui, né? E que, graças ao Marcelo, abriu porta para outros autistas, né? Sim. O Marcelo foi o primeiro ali na escola, que a escola... Gente, vocês imaginam, há 12 anos atrás, né? Nós estamos falando de 12 anos. Quando eu cheguei com o Marcelo na escola, eu já tinha ido aqui em Itu em 4 escolas. 4 escolas. E a resposta que eu tive é: nós não temos capacidade para colocar um professor para o teu filho. A gente vai deixar ele ali com as crianças. Se ele participar, beleza. Se ele não participar, ele fica lá como ele quiser. 4 escolas. Aí eu cheguei na escola do Marcelo, que foi o Lumen, que ele estudou aqui em Itu, e a diretora, que é a Cássia, e a Graça, a dona da escola, que são 2 anjos, né? Um grande beijo para vocês, tá? Chegaram para mim e falaram: fique tranquila, nós vamos acolher o Marcelo da melhor forma possível. Nós também não temos experiência com autista. O Marcelo vai ser nosso primeiro experimento aqui, né? E eu fico muito orgulhosa disso, né, Dirce? Porque, na verdade, abriu a porta para outros pais de autistas, né, que chegaram na escola, e a escola ficou muito mais confiante no trabalho que faz com as outras crianças hoje, né? E do resultado que a gente está tendo, né? Sim. É o processo, né? Foi a confiança lá. Eu fiquei com o Marcelo durante 6 anos mais ou menos lá no colégio. Aí nós tivemos o trabalho, acho que uns 3 anos, né, Gabi? Para 4. Na pandemia, né? Ele tinha aula em casa, então tinha ali um computadorzinho, né? Tinha todo o material didático ali em casa, a gente adaptou para ele fazer aula em casa. Isso. Né? E daí surgiu a abertura aqui do projeto, que é o Projeto da Vida, onde eu fui convidada para vir ministrar as aulas aqui de pedagogia, né, com as crianças daqui. Aqui são crianças de 4, o mais velho tem 30, e o Marcelo está aqui junto comigo nesse novo processo. E daí eu fiz o convite para a família se eu podia estar atendendo o Marcelo aqui. E daí eles super apoiaram também, abraçaram a causa. Falaram assim: não, disse, super apoio. Então tem momentos que ele faz atividade comigo sozinho e tem atividades que ele faz em grupo. Então eu convido 1 ou 2 meninos, de repente, para estar fazendo atividade junto com ele, tá? Tem os momentos de festividade, tem os momentos de culinária, mas também pensando cada um no seu caminhar, cada um no seu tempo, tá? Então é todo um trabalho aí de fazer o melhor por eles, né? Isso que eu falo muito.
O trabalho na escola é um trabalho enriquecedor também, é um trabalho que precisa da socialização, mas o que nós pensamos? Chega num tempo que não dá mais para ficar naquele ambiente escolar, né? Até devido a algumas limitações que vários têm, né? Graças ao olhar diferenciado da família, eles já viram que realmente não adianta, de repente, colocar o Marcelo num outro colégio, porque é simplesmente exigir dele papel, exigir dele registros, que é uma coisa que acaba se tornando sufocante para a criança, de repente, ao caso, na verdade, que ele tem de não ficar muito tempo sentado, eu tenho que entender. Então, todas as propostas, como que eu realizo? Posso estar numa atividade de folha, mas na maioria das vezes a gente joga muito. Nós brincamos com realmente atividades de conclusão, de entendimento. Não é brincar por brincar, é brincar com função, na verdade, né? É brincar com função, é leitura. Então, hoje ele já consegue ler várias fontes. Então, hoje eu falo para ele, você lê um pouco, eu leio um pouco, para estimular também, para se tornar uma atividade prazerosa. Então, é todo um caminhar aí, toda uma proposta que eu acho super, super, super válido, tá? E com a parceria de ambos, né, de todos aí, de todo um processo, então a gente vem aí aqui no Projeto da Vida agora, né, Gabi? A gente vai conversar depois o que é o projeto, né? Vocês que moram em cidades onde não tem nenhum apoio do governo a gente não vai nem falar, onde não tem nenhum, vamos lá, onde os institutos que promovem algum tipo de ajuda estão abarrotados, aquele negócio com filas de anos, né? Anos-luz, e é um tempo que eles não podem perder, nós não podemos perder essa janela, né? Deixar nossos filhos estacionados em casa, esperando que algum instituto abra a vaga, ou vai chamar, se Deus quiser um dia vai chamar, um dia quando, né? Então, como você pode fazer na tua casa para abrir um lugar desse? Quem que você pode chamar? Como você pode fazer? Entendeu? São coisas que são relativamente simples de fazer se houver uma união. Entendam uma coisa, o tratamento para o autismo não é você sozinho. Nunca será você sozinho. É uma equipe que está empenhado, com vontade, é uma equipe que está empenhada e com vontade de fazer isso dar certo. Ou seja, vai desde o neuro, como eu falei, né? A família, neuro, psicólogos, fono, entendeu? Escola, diretores e, com certeza, os pais, o grupo de pais, né? Isso é muito importante ter a união entre os pais de autistas. Isso é uma coisa que é muito legal, porque além de trocar experiências, né? Nós unidos, nós conseguimos pensar em alternativas para montar uma ONG como essa aqui. A dona da chácara, a dona da ONG tem um filho autista, entendeu? Que já está com 19 anos, tá? Então, olha só que legal, né? Partiu dela uma ideia, que juntou comigo, que juntou com outra, que juntou com outra, que juntou com outra, que juntou com outra, e a força de vontade, a união faz a força, não é? Aí a gente começa a aumentar a estrutura, né? Hoje tem a Dirce, temos a terapeuta sensitiva, o professor de educação física que nós já estamos providenciando o professor de educação física para fazer toda a atividade de educação física e a ecoterapia também. Ecoterapia, já tem a ecoterapia também. Então você vê, vão entrando as possibilidades, vão entrando as terapias, todo mundo só tem a ganhar, mas tem que arregaçar a manga e fazer todo mundo junto. Não dá para um só se dispor a vamos lá e fazer, porque aí a coisa não sai. Então, entendam desde já, você que está aí na sua cidade, que está esperando vaga no instituto e não tem, tá tudo cheio e a gente sabe que está lotado mesmo. Então, procura formar um grupo de pais que têm filhos autistas. Primeira coisa, forme um grupo coeso aí, um grupo legal, um grupo onde vocês se comuniquem toda semana para ver o que nós podemos fazer agora. E agora? Vamos fazer isso? Vamos, sabe, sempre vem uma ideia boa, uma vontade ali, mas ali a gente não tem dinheiro, a gente não pode fazer aquilo, mas a gente pode fazer aquilo e outro aqui. Isso.
sempre ter uma alternativa quando a gente tem vontade, tá? E pensar nos nossos filhos, né? Que eles estão crescendo. Sim. Eles estão se tornando adultos. Sim. De criança, vai para adolescente, de adolescente, vai para fase adulta. E aí, o que vai ser depois? Exatamente. Então a gente precisa fazer essa base. E para essa base ser concluída, né? A gente precisa começar ali. Trabalho formiguinha. É bem isso que eu falo. Trabalho formiguinha, gente. Não adianta pensar grande. Eu quero começar com TO, com fono, todos os especialistas. Não é assim. Vamos começar devagar. Vamos pensar no melhor para eles, principalmente esses que estão fora do ambiente escolar, que já não conseguem estar mais ali junto em sala de aula. Então, o que fazer por eles? Entendeu? Então, isso é uma grande pergunta que tanto eu faço para a Gabi, como eu faço para a Viviane, como eu faço para as outras mães. A hora que eles crescerem, para onde eles vão? A hora que eles crescerem, eles vão conseguir ter autonomia? Eles vão conseguir, de repente, arrumar uma casa? Eles vão conseguir, de repente, ir para uma cozinha e cozinhar um próprio alimento? Eles vão conseguir, de repente, tomar um banho sozinhos? Né? Então, a gente precisa dar autonomia para essas crianças. Porque o futuro está aí, eles vão crescer. Ou até mesmo pensar numa outra proposta, que a gente tem N ideias, né, Gabi? Vixe, de repente vem numa próxima conversa. Brota ideia, brota assim, blum, né? Brota ideia. Né? Não, nós vamos ter muito papo para conversar aqui, muita ideia para dar para vocês também, porque nossas ideias passam aí para vocês e vocês podem fazer na cidade de vocês. O que a gente está fazendo aqui é passível de fazer em qualquer lugar do Brasil, em qualquer lugar do mundo. Em qualquer lugar do mundo. Ah, minha cidade tem 1000 habitantes. Dá para fazer. Dá para fazer. Tá bom? São coisas fáceis, tá? Requer muito esforço, tá? Não é fácil, assim, é fácil falar e começar e, né, parece que a receita é fácil, mas você sabe que você tem que preparar massa, né, bater lá, tal, então, é arregaçar as mangas e, ó, vambora, é não desistir, é aquilo que eu falei, é acreditar que eles têm capacidade, que eles vão chegar lá, né, então a gente pode mais, a gente vai conseguir. Sim, com certeza. Então, recapitulando, olha, Marcelo, até a 5ª série, né, o Fundamental 1, ele fez na escola, no Lumen, com o apoio da Dirce ao lado dele, durante as aulas, horário normal de aula, entrava às 7 da manhã, saía 12:30, tá? Após a 5ª série, não havia possibilidades dele continuar na escola, porque não pela interação social, que ele já estava extremamente interagindo com as crianças, tanto que ele até a dança junina, ele fazia. Sim, ele participou de formatura, entendeu? Ele participou de vários eventos. Festa junina, tudo. Então, quer dizer, ele estava muito bem integrado. Sim. O grande problema ele não conseguia mais acompanhar as matérias. O Fundamental 2 já é uma parte da escola em que a gente já tem muito mais matéria focada já para ir para o ensino médio, né? Então, não tinha mais como ele acompanhar. Uma geografia, uma história, né? Português, matemática, não tinha, né? Então, o que essa criança vai fazer lá? Só ficar lá sentada, né? E aí que a gente entrou com o homeschooling, que é a aula dentro de casa particular, onde nós focamos na alfabetização. Isso. Não foi? Isso mesmo. Alfabetização. Porque o Marcelo nunca vai ler, o Marcelo nunca vai escrever. Né? Odeio quando falam pra mim nunca. Nossa. Odeio quando falam pra mim nunca. Aqui essa palavra não existe essa palavra nunca. nunca. Não existe. Não. Entendeu? O pessoal fala nunca. Né? É aí que a gente faz, né? É isso mesmo. Então, nunca não existe no nosso vocabulário. Então, ele não ia falar, ele fala. Ele não ia correr, ele corre. Ele não ia fazer, ele faz. Ele toma banho sozinho, ele escova os dentes sozinho, ele se troca sozinho, ele tem autonomia para ficar em casa se precisar, tranquilamente. Faz as comidinhas dele quando precisa na air fryer, não deixa ele acender fogão, ele faz na air fryer. Tudo isso é autonomia. Então a gente não pode esquecer que não é o desenvolvimento deles não tem que estar focado em aprender matemática, inglês, português. O desenvolvimento deles tem que estar focado em saber se cuidar, saber sobreviver sozinho, saber alguma profissão que ele possa fazer, que seja simples e que ele possa fazer o resto da vida dele, entendeu? Entender como funciona uma casa, que eu tenho que trancar a porta, que eu tenho que apagar a luz, que eu tenho que pagar a conta, entendeu? Isso também, isso é extremamente importante. Como eu falei, nós não estaremos aqui a vida toda, né, disso?
É isso mesmo. nós não estaremos aqui a vida toda. E também nós temos diferentes graus de autismo, né? Sim. Existe o autista que consegue acompanhar a escola até o final do ensino médio e fazer faculdade. A Dirce tem um filho autista. Sim. O Jefferson, ele tem um autismo mais leve. Isso. Onde ele acompanha perfeitamente a escola. Ele provavelmente, no dia que ele terminar o ensino médio, ele vai terminar o ensino médio, ele pode fazer uma faculdade. Isso. Tá? Mas é um outro grau de autismo. Então, vamos entender que a gente está falando aqui sobre o grau mais severo, sobre os casos mais difíceis, né? Existem casos e casos, Exatamente. né? E cada um é um. Eu não posso dizer que a mesma técnica que eu usei com o Marcelo vai dar certo, de repente, pro Vitor, que vai chegar aqui para mim daqui um mês ou daqui uma semana. Não vai ser diferente. Algumas coisas eu posso até tentar, vou ter resultados em alguns momentos, em outros não. É o que eu falo muito lá no colégio. Cada um é um. Mesmo para as crianças atípicas, mesmo para as crianças que não são atípicas. Todo aluno, cada um é um. Então, a metodologia não é igual para todos, né? A gente acaba tendo que adaptar, reestruturar e nos inovar ao longo do tempo, né? Aquele tempo, o momento que eu fiz com o Marcelo lá atrás, há 10 anos, hoje eu já trabalhei de uma maneira totalmente diferente. Então, coisas que deram certo com o Marcelo, que hoje, na verdade, se eu for tentar com uma criança, não vai dar certo. Tenho certeza que não vai dar certo. Porque a visão e o tempo passa. As inovações vêm, a tecnologia vem, nós temos um olhar diferenciado sobre tudo. A hora que falam para mim do uso do eletrônico, com o uso do eletrônico, nossa, é muito tempo. Mas até que ponto o eletrônico prejudica? Então, cada caso é um caso. Tem um caso de crianças que prejudicam, mas tem casos de crianças que simplesmente agregam, ajudam, fazem com que venha a comunicação, fazem com que tenha o foco, tenha o olhar. É só saber realmente administrar e lidar com relação ao aparelho eletrônico, né? Porque se ele está aí o aparelho eletrônico, também para ajudar em ambas questões. Aí a gente estrutura, molda e faz um grande trabalho também com as crianças, até mesmo usando o eletrônico, que é grande. Um ponto aí também de ajuda de suporte para muitas crianças também que vêm aí se desenvolvendo de uma melhor maneira. É isso aí. Tá bom? Tá ótimo, Dircinha. Nós vamos conversar mais para trazer mais experiência para todo mundo, tá? Para falar, eu não sei se semana que vem, de repente, a mãe do Davi, conforme for, a gente conversa. Do Davi quer conversar, né? Falar para vocês do caso do Davi também, que é um caso grave, né? O caso dele suporte também 3 também. Também é um caso 3. Ele tá um pouco mais velho que o Marcelo. Mas assim, a gente analisa por suporte 3, mas se você for ver a nível de independência, ele tem muito mais independência de criança de suporte 1. A única diferença é que ele não fala, tá? Então, assim, é interessante a gente conhecer cada caso, né? Que hoje em dia até falam assim, suporte 1, 2 e 3, não dá de repente nem para começar muito mais falar de suporte, nem de níveis. E sim realmente olhar pela criança e falar assim, o que ele precisa que eu faça com que ele consiga se desenvolver melhor, independente de algumas situações. Porque hoje eu vejo o Davi, quando eu cheguei para atender Davi, a Vivi falou suporte 3. A gente começou a analisar e pensando, a gente falou assim, mas por que suporte 3? Se ele tem uma total independência para várias coisas. A única coisa que ele não faz é a comunicação verbal ainda. Solta algumas palavras, sim, algumas, mas para a comunicação realmente da maneira mais clara, ele tem essa dificuldade ainda. Então a gente tem que pensar e tentar até analisar, até fica uma pergunta, até que ponto uma criança é suporte 1, suporte 2 e suporte 3, entendeu? Pode ser uma das perguntas que surgem por aí, né, Gabi? É que antigamente, né, antigamente, estou falando de 10, 12 anos, a gente não tinha como fazer essa... quantificar o grau do autismo. Então, era 1, 2, 3, né? 1, 2, 3, um leve, um médio, um pesado. Dois leve, 2 médio, 2 pesado. 3 leve, 3 médio, 3 pesado. O Marcelo era 3 pesado. O Marcelo estava no bico da saída, né? As esferas, o Marcelo era o mais alto. Né? Então, até seria legal a Vivian falar aqui com a gente, porque eu não sei qual era o nível do Davi, mas o Marcelo era o mais alto grau de autismo. Então, nós estamos falando de uma criança que não teria nenhuma autonomia, e hoje ele é um
um ser humano extremamente autônomo, realizado, tem lá as limitações dele, sim, tem as dificuldades dele, sim, que vai carregar pro resto da vida, sim, né? E tá tudo muito bem, a gente sabe disso, a gente aceita isso e a gente vai fazer o nosso melhor enquanto a gente estiver aqui. É isso mesmo. A hora que a gente não estiver mais aqui, a gente sabe que a gente deixou para a sociedade um ser humano muito legal e muito bem desenvolvido. É isso porque mesmo. A sociedade nunca vai precisar se preocupar se ele está causando algum tipo de problema ou não, né? Então isso é muito legal. E é isso que a gente quer, que você que está aí longe, que está esperando uma vaga num centro, num lugar, eles não chamam meu filho, e teu filho está em casa, né? Começa a fazer, a gente vai semana que vem talvez filmar o Marcelo aqui um pouquinho, isso, vamos filmar algumas atividades. Você pode fazer em casa com teu filho, tá? Você pode fazer um pouco de paciência, um pouquinho de perseverança, você vê que vai dar certo. Persista, persista, persista. Eles são maravilhosos. Entra no mundo deles e você vai ver que lindo que é participar disso. É isso mesmo. Tá bom? Obrigadinha, Dircinha, querida. Gente, pelo convite. Imagina, um grande beijo. Semana que vem nós vamos estar aqui de novo conversando com vocês. Um ótimo fim de semana, tá? Uma ótima semana para todos. E qualquer dúvida, só mandar pra gente aí que a gente vai respondendo pra vocês. Isso mesmo. Tá bom? Manda pergunta. Pode vir. Um grande beijo. Fiquem com Deus.